Fala, meus queridos, estamos começando mais um Agro é Bio e hoje temos um convidado aqui excelente. Conheci ele no mercado, meu querido amigo Henrique Del Papa. Tudo bem? Pô, tudo jóia, Thiaguinho. Vamos lá para esse bate-papo. Obrigado pelo convite. Eu que Primeiramente, agradeço, cara. né? Vamos trocar ideia e falar um pouco de IA, é isso? Vamos. Hoje temos um papo, eu até vim mais informal com a camiseta aqui do Agro é Bio, Cana Brasil, biológicos. E nós vamos falar sobre IA, inteligência artificial. Quem diria, hein? Quem diria Você não, a vê. gente já sabia, né, Henrique? O agro é top demais, né, cara? O agro tá deslanchando e bombando, né? Você pega mercado de inovação aberta aí, é o que tem, é startup fazendo agro. Fazendo agro. E o Agro é Bio, pessoal, ele tem lá uns pilares, né? Histórias, ideias e inovação. Então, a parte de ideias e inovação tá extremamente linkada que o nosso amigo Henrique Del Papa faz. O Henrique, ele é produtor, né? Grande produtor, ele é investidor e ele é sócio-diretor da Cromai. Henrique, explica um pouquinho de cada coisa aí para nós e vamos falar sobre IA hoje. Bom, pessoal, falar um pouquinho do Henrique é meio doido, vamos dizer assim, que no meio da inovação aberta o pessoal tem essa loucura, né? Que eu comecei como veterinário de formação, depois dei uma pequena pivotada, né? Que é outro termo que a gente usa muito na inovação aberta, que é quando a gente resolve mudar de sentido, mudar a empresa para um rumo diferente. E foi o que eu fiz na minha vida, né? Depois, no segundo momento da minha vida, eu acabei indo e me tornando produtor rural, cultura de soja e cana. Fui me especializar e acabou dando certo as coisas. E depois acabei conhecendo a Cromai, por uma solicitação até de produto, né? Vendo potencial na tecnologia. Na rotina do produtor. Na rotina do produtor e acabei me encantando não só pela empresa, mas também pelo que a empresa vinha entregando. E vi o potencial nisso, acabei virando um investidor no primeiro momento e depois o meu sócio, né, o pessoal ali da IA mesmo de verdade, acabou me puxando para dentro e eu brinco que o mosquitinho da inteligência artificial, da inovação aberta me picou e aí não tem mais como sair. É um mundo assim envolvente, que encanta, que traz e no setor que eu estou inserido, né, que eu acho que é o maior promissor hoje, onde a gente tem muita startup fazendo muita coisa legal no Brasil. A IA, até eu tive a oportunidade de conversar com o Henrique em outros momentos, né? E você sempre falando aí da IA. Cara, eu falo que eu fiquei impressionado e hoje eu sou entusiasta da IA. Até estava ontem com o pessoal de café, uns produtores, né? E comentei sobre a IA e o pessoal já ficou doido. Traz aqui, vamos ver, tal. Então, um projetinho aí pra você quebrar a cabeça depois. Del Papa, cara, obrigado por ter vindo. E, antes da gente falar de IA, cara, como que foi esse começo aí como produtor? Porque antes você não era produtor, né? Não. Como eu disse, eu comecei na veterinária, fui para os Estados Unidos, trabalhei lá quase 2 anos, voltei, fui para uma empresa de saúde animal, fui para um departamento de novos negócios dentro dessa empresa e aí depois acabou tendo a oportunidade de migrar, né, para um negócio próprio como agricultor. No primeiro momento era só cana, né, a gente está aqui na região da Alta Mogiana, vamos dizer assim, e aí depois, no segundo momento, eu acabei introduzindo a lavoura de soja, né, dentro da propriedade, e aí virou esse ciclo, né, que eu acho muito legal. E desde o princípio, eu acho que pela minha vivência, tanto dentro da empresa quanto lá fora, a tecnologia sempre foi presente na minha vida. Então, desde que eu assumi como agricultor, eu acho que eu procurei implementar sempre muita tecnologia nos meus negócios. E aí foi isso que levou, né, eu virar um Farm Model John Deere. E aí depois conheci a Cromai e vim para dentro e segui aplicando e acreditando, né, no potencial da IA e da tecnologia como um todo, da porteira para dentro e da porteira para fora também. E faz diferença, né, cara? Hoje a inteligência artificial, ela nos ajuda aí como planeta, vamos falar, né? Tá inserido em várias questões. E no agro, eu não tenho dúvida que em poucos anos nós estaremos fazendo coisa que a gente nem imagina hoje, vamos falar, né? Porque nós estamos fazendo muitas coisas boas já. E, inclusive, no mundo dos biológicos, né, que eu estou inserido mais, né, o Agro é Bio tem uma ênfase nisso também. Eu vejo muito potencial, né, eu acho que já ajuda, mas eu vejo muito potencial de a gente se ajudar.
biológicos com inteligência artificial, mas é um tema que a gente vai falar durante a conversa. Vamos começar, como diz minha avó, vamos começar pelo começo. Vamos lá. O que é inteligência artificial hoje no agro? Cara, a inteligência artificial, ela surgiu, né, em 1970, vamos dizer assim, né, com os primeiros algoritmos e tal, que eu gosto de brincar mesmo, assim, que foi a machine learning, né, que era a máquina que operacionalizava. E aí os treinamentos disso, né, foram evoluindo e chegamos aonde a gente está hoje. Né? E o agro, pela relevância financeira e o tanto de potencial que tem para entregar, ele absorveu essa tecnologia, vamos dizer assim. Então, antes a gente tinha já a tecnologia inserida, né, dentro da agricultura, por exemplo, a gente tinha taxa variável, a gente já começou a ter imagens de satélite, né, para trabalhar, mas tudo ainda muito incipiente, muito descasado. Né? Então, a gente tinha, por exemplo, eu tinha informações de manejo de solo, eu tinha informações de clima, eu tinha informações do satelital, eu tinha informações que eu usava para fazer a minha agricultura de precisão. O que a IA veio para o agro? Né? Primeiro, ela veio para consolidar tudo isso, trazer dados para o produtor. Eu gosto muito de enfatizar isso, né? Que IA é dado. A base da inteligência artificial é o poder dos dados que gera para o produtor. E aí disso desencadeou várias e várias empresas com várias tecnologias. Por exemplo, a Cromai é uma empresa que está hoje na ponta da tecnologia. Eu gosto de falar assim que a gente usa mais ou menos a mesma tecnologia que tá na moda o ChatGPT. Né? Então, quando a gente fala de deep mais democratizado. É isso aí. Quando a gente fala em Deep Learning, que é a última camada da inteligência artificial, a mais profunda, que é o quê? A máquina aprende com ela mesma. E quando você fala de dados, Henrique, assim, no agro, né, minha formação é agronomia. A gente vê, né, a gente fala até em fazendas, né, quando a gente vai falar com o time de campo, de monitoramento, eles são, cara, uma parte crucial, essencial para a tomada de decisão, porque eles são os olhos no campo. E a gente sabe que existe uma dificuldade, né, da gente ter assertividade, seja manual, né, até manual. Como que é essa captação de dados para a gente inserir na inteligência artificial, na prática, assim, hoje? Então, a captação aí vai de diferentes formas, né, da onde a gente vai aplicar. Então, por exemplo, o Cromai, a gente voa de drone, faz a captação de imagens e, através dessas imagens, a gente consegue identificar qual a planta daninha e aonde está essa planta daninha para poder pulverizar. A gente tem outras tecnologias, por exemplo, que vão essa mesma tecnologia embarcada na máquina, que é o See and Spray. Então, ele tem a barra, sensores e câmeras que conseguem diferenciar né, o que é lavoura do que é planta daninha. Quando a gente vem para trás um pouco, essas diferenciações não existiam, que eles analisavam o quê? Clorofila. Tem clorofila, não tem clorofila. Aplicou. Né? Então, verde, não verde. E aí aplicava. Então, a evolução vai acontecendo de forma gradual. Né? Então, a gente tem, por exemplo, se é para um manejo de solo, cara, é diferente a captação de base de dados. Mas, no final, a base de dados gerada, né, o que você tem dentro é o que vai te proporcionar interpretar esses dados e te garantir uma fazenda mais sustentável, uma fazenda com maior lucratividade. Né? Hoje as margens estão cada vez mais apertadas dentro do setor. Né? Então, a gente vem, e por isso esse crescimento né, de ferramentas de IA. Sim. Então, a gente vê ferramentas desde dentro do escritório, ou seja, que vão processar esses dados com manutenção, compra de produto, estoque, enfim, que tem esse potencial, até lá na ponta, né, que é numa aplicação localizada, ou, por exemplo, na pecuária, a gente tem monitoramento hoje de rebanho por câmera. Então, tem muita coisa acontecendo. E está só no começo. Só no começo, cara. É um mar de oportunidades que a gente tem e a gente vê evoluindo muito rápido. Né? Ano após ano, cada vez mais complexa a inteligência artificial que está. Mas uma coisa legal que acontece no agro é todas as empresas, eu acho, que estão inseridas e procurando mexer com tecnologia, têm a visão de eu preciso de facilitar o processo. Eu preciso de trazer de uma forma mais simples possível. Por quê? A gente está falando de produtor rural, né, que às vezes está usando inteligência artificial na fazenda dele e nem sabe. Ou está desconectada, como você falou, né? Justamente, mas um produtor ali que, por exemplo, compra uma máquina hoje com conectividade, né,
ele está processando esses dados, o pessoal está recebendo isso, está gerando dados. E ele, pô, eu comprei uma máquina que eu queria o quê? GPS para guiar a máquina, né? E o aplicador direcionado, né, para dentro da lavoura. Então, hoje acontece muito isso, essa praticidade que a gente precisa de gerar para o setor. Porque no Brasil é um problema até ainda, né, que a gente está superando cada vez mais, e é gradual, que é o quê? A mão de obra. A gente precisa de ter uma mão de obra capacitada, né? Mas do mesmo jeito que essa mão de obra presente hoje lá precisa de acessar, precisa de conseguir operacionalizar. Então, esse é um grande desafio que a gente tem dentro da inovação aberta. Quando você estava me explicando sobre a IA, né, cara, o trabalho que você vem desenvolvendo aí, eu achei super interessante que tem tudo a ver com a agricultura regenerativa, né? Hoje, as pautas de agricultura regenerativa, em maioria de palestras, eventos, a gente fala muito do quê? De bioinsumos, né? A gente fala maneiras aí, até a agricultura de precisão mais tradicional. Mas a inteligência artificial, ela pode ser um divisor de águas para biológicos, correto? Já tem algum movimento nesse sentido diretamente? Total, cara. A gente vê essa questão da agricultura regenerativa, a gente vê muitas startups já com presença, por exemplo, mexendo com crédito de carbono, com essa parte toda de comercialização de crédito de carbono, de como levantar crédito de carbono, de gerar esse valor. Então, já começa por aí. A gente vê muita startup hoje, empresas de até amigos meus, que desenvolvendo tecnologia, nanotecnologia biológica, né, mapeamento genético, modificação, enfim, criando bancos, né, de bactérias, fungos para combater. Então, tem muita coisa acontecendo nesse sentido também. E do outro lado também, eu acho que é um caminho sem volta. A gente vê as empresas de químico apostando muito nessa tecnologia, né? Apostando muito no biológico, na agricultura regenerativa. Porque, querendo ou não, é comprovada já, né? Várias cepas e tal. Tem um efeito fundamental. E aí, outras tecnologias, por exemplo, vêm para complementar e potencializar isso. Então, por exemplo, a gente vê lá, solta cotésia, né? Um negócio super complicado, tal. A gente hoje já tem empresas que soltam isso de drone. E aí esse começou, né, soltando. Agora a gente já vê o IA com o quê? Mapeando por imagem, vendo se tem ou não presença, diferenciação na folha para poder fazer soltar as cotésias em áreas pré-destinadas. Sim. Então, a gente tem hoje estudos muito fortes em empresas que focam em quê? Em biota do solo, né? Então, hoje, químico, a gente sabe, é conhecido isso, que o químico afeta a biota do solo. Sim. Né? Então, se a gente tirar, aplicar localizado, conseguir fazer uma agricultura, né, todo o ciclo com mais biológico, com mais... com a microbiota mais rica, né? É isso aí. Porque quando a gente tem a microbiota mais rica, cara, isso é visível, né? Anteontem, eu estava em Montemor, um grande produtor de tomate, e eles estavam fazendo o famoso um mix, né? Aquele mix japonês cheio de micro-organismos, né? E estava um especialista com a gente, um japonês, né? O pessoal de HF, tudo japonês, parece. E eles estavam... Ele falou assim, cara, isso aqui é muito bom. Eu tava explicando, né? E eu falei, não, realmente, o mix, né? Proporciona aí questão mais absorção de água, enraizamento, né? E ele falou, cara, é visível. A área... Depois, ele tava falando pro outro cara, depois você vai lá e coloca a mão. A área que você usa isso aí, esse mix... Você afunda a mão assim, a terra está mais porosa. Tal. A outra área não afunda, é mais compactada. Tal. Então, os benefícios que a microbiota traz, uma microbiota enriquecida, né? E a gente já tem exemplos, não só, e aqui eu estou falando, pessoal, não de produto comercial, não só de produto comercial, né? Porque quando a gente faz um manejo com vários produtos comerciais que tem vários agentes biológicos, legal, é igual. Mas também a gente tem outros on-farm, a gente tem outras formas, outras empresas que atuam aí fazendo outras coisas, que o final está fazendo uma coisa só, levando mais micro-organismo para o solo. E isso traz um solo mais enriquecido, uma estrutura melhor, mais sobilização de nutrientes, né? E mais raiz, né? A gente se preocupa em criar raiz para ter uma planta mais vigorosa, né? E a IA, ela pode trazer que a gente faça isso de uma melhor forma. Sim, né? É um potencializador, né, do que acontece. Igual
Hoje a gente tem, igual você trouxe, né, as empresas e você colocar esses micro-organismos dentro do sistema. Mas, cara, que forma a gente consegue preservar esses micro-organismos que estão no sistema? Né? Que forma que a gente consegue direcionar, por exemplo, desde uma gradagem, né, de um preparo de solo. Será que a gente precisa, né, de gradear esse solo, de revolver, perder matéria orgânica, perder umidade num preparo? Será que é necessário? Então, com tecnologia, a gente consegue, por exemplo, mensurar a compactação, consegue mensurar como que está o comportamento disso através da produtividade anterior que teve. Né? Então, a gente consegue mapear manchas, por exemplo, que dão indicativos de presença de algum problema mais específico, direcionar a aplicação de biológico para os lugares. Então, aí você já entra num pouco de economia de custo, né? Do biológico externo que você está colocando. E do outro lado também, como eu disse, é a questão de poupar, né, o solo. Que aí a gente entra, por exemplo, de tirar químicos, né, de dentro do solo, de dentro das aplicações localizadas, um trabalho que você está garantindo ali que você não está acidificando, que você não está gerando nenhum outro problema que está acabando com a sua biota. Então, casa muito com a agricultura regenerativa e temos também muitas startups focadas nesse tipo de desenvolvimento. Desde o acompanhamento, né, de temperatura foliar, que impacta em produtividade, né? Mapa de solo, como eu disse, com falhas, isso e aquilo. Se a gente tem um problema ali, depois direciona para poder verificar e numa próxima safra tentar corrigir isso da melhor maneira possível. Então tem muita iniciativa para esse lado. E aí depois lá na ponta, né, do porteira para fora, assim, a gente tem também o pessoal que credenciando essas fazendas, vendendo, né, um produto mais caro, porque tem esse valor agregado no mercado hoje. Então, é uma cadeia completa, né? Sim, cara. Que a IA contempla. Sim, e até, continuando nos biológicos, né? A gente pega a bebida, até estamos bebendo café aqui, muito gostosinho, né, Henrique? Você pode beber, bom demais, fica à vontade. Cafezinho aqui é 100%. O Evandro fez, o Evandro é o nosso diretor de fotografia e ele é barista. O homem é barista e piloto de avião e diretor de fotografia. Obrigado, Evandro. Bom, até do café que eu estava falando que eu lembrei, a gente conversa com os produtores, né? E eles veem que quando implementam algum manejo biológico, né? Casado com algumas operações, melhora a bebida do café, né? Melhora a nota do café, né? E a IA tem um grande potencial também de, com um banco de dados, né? Fazer você ter um padrão de melhora de bebida de café, né? Aumentando e tudo mais. Mas hoje, por exemplo, qual que são os desafios para a gente implementar a IA no campo? Eu acho que são dois grandes desafios aí que entram em pequenos, médios e grandes produtores. Eu acho que hoje no Brasil o maior problema que a gente tem, né, que trava muito das tecnologias é a conectividade. Então isso é um problema, porque a gente precisa de transmissão de dados para operacionalizar isso, né, para poder rodar a ferramenta, de trazer esses dados para dentro. Então esse é um ponto que às vezes é um limitante. Mas né? Tem uma solução no horizonte para isso? Tem. As empresas hoje de comunicação, né, grandes empresas, hoje já estão mapeando e colocando torres para atender o campo. Né? Então, a gente vê usinas aqui, por exemplo, que por iniciativa própria montaram torres e garantiram 4G em 100% das áreas de canavial plantado. Entendi. Mas a nível Brasil, é que a nossa região é privilegiada, mas a nível Brasil, você vê ali uma solução como essa, por exemplo, uma realidade que a gente tem aqui no interior de São Paulo, próxima, a curto prazo ou não? Por satélite, assim, ou não? Temos, por exemplo, Starlink. Se for ver o Starlink, né? Mas hoje é funcional, isso, já traz. Já é funcional e você vê, uma John Deere da vida fez uma parceria com a Starlink, porque a limitação da IA nas máquinas John Deere, da tecnologia dentro das máquinas, era a conectividade. Então, os caras resolveram como? Vamos colocar um Starlink satélite, eu não tenho esse problema para fazer a transmissão de dados da máquina para os computadores, né, entre aspas, e para ter esse processamento. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que acaba interferindo bastante no Brasil. E o segundo ponto, eu acho que é um pouquinho da maturidade do produtor.
né? Então, não adianta, eu falo muito isso até dentro da empresa, né? Que tem produtores que é melhor a gente falar, cara, ainda não é o momento. E você é um produtor, né? Você tem autoridade para falar, você é um produtor. Justamente, então não é o momento para fazer isso. Então a gente tem, por exemplo, pessoas que não fazem ainda nenhuma agricultura de precisão, né? Que é uma realidade no Brasil, Sim. e vem alguma tecnologia que está gerando muito valor lá e fala, não, eu quero entrar, eu quero usar. Então tem esse limitante ali que é o quê? É o educacional, que é o que a gente investe mesmo, né? bastante hoje, né, dentro da própria empresa, né, da Cromai, nesse educacional. E aí na capacitação de mão de obra. Porque se a gente tem uma mão de obra capacitada lá na ponta, facilita a implementação da tecnologia. Então, são os vieses aí que a gente mapeia hoje que acabam travando, né, a incisão da tecnologia. Aí tem uma curva bem legal que mostra, né, as fases dos adopters, né, que são os que aceitam a tecnologia. Então, ali no começo, que é no comecinho do gráfico do aumento, são os early adopters, né, que são aqueles caras que estão dispostos a pôr a tecnologia e pagar para ver. Depois a gente vai para um segundo passo, que é o quê? Aquele cara que vai investir, mas olhando o que já teve atrás e acreditando e apostando. Depois a gente passa para quem? Para os céticos, né? Que são aqueles caras que, olha, eu olhei para trás, eu estou vendo que funcionou, que já gerou valor, agora eu vou pôr. Aí tem os tardios, que são aqueles caras que vão olhar para todos esses céticos, ver todo o resultado, se a tecnologia está comprovada, agora eu vou. E tem aquele da turminha do nunca que eu falo, que é aquele cara lá das antigas mesmo, né? Que vai virar e falar, ó, vocês estão vendo, né? Vocês estão usando isso aí. Um dia vai dar certo. Vai dar errado e vocês vão ver. Né? Então, tem o público para tudo, né? Que é assim que vai crescendo, né, a tecnologia. Igual você estava comentando comigo que você foi lá nos produtores de café, né? E o pessoal às vezes não conhecia a tecnologia e já maravilha e fala, cara, vamos implantar isso aqui, vamos desenvolver junto, é uma dor minha. Né? Então, dor tem demais. Tem. E agora a gente está cada vez no Brasil com mais, entre aspas, médicos querendo resolver essas dores. E é o ciclo meio que o biológico passou, né? O mercado de bioinsumos, né? E hoje, engraçado que até 6, 7 anos atrás a gente tinha que explicar, né, o Betarrhizium, Bovéria, e falar que era, e o pessoal duvidava e tudo mais. Hoje, não mais. Mas as tecnologias novas, né, bactérias, os metabólitos dessas bactérias, o pessoal tem muito cético ainda, que a gente sabe que vai passar. É muito rápido, né? Eu acho que isso é uma propriedade para falar, uma sumidade aí dentro do setor de biológicos. Mas eu me recordo em 2015, por exemplo... Eu me recordo, por exemplo, em 2015, que foi quando eu comecei na fazenda a usar bionematicida, né? Que era um negócio totalmente novo. Que ano foi? 2015. Que é o que você falou aqui, que então vai em torno pioneiro. de 7 anos. Foi pioneiro, cara. Só pioneiro. Tinha uma empresa que foi a FMC na época, que comprou, na época, Nemix. Nossa. Era um produto, Bacillus subtilis com liquiliformes. E eu comecei a usar ali, porque na época eu tinha, que era o deus de tudo, mas matava até o solo, né, que era o Furadã, que foi tirado, né, do mercado e tudo mais. E dali em diante foi quando eu comecei minha história utilizando mesmo, né? Porque na soja já tinha, né, a cultura de inoculantes e tudo mais, mas na cultura da cana, por exemplo, começou por aí. E depois vem numa evolução crescente, que hoje na fazenda, por exemplo, eu uso 9, 10 tipos diferentes de biológicos dentro do ciclo. Não, excelente. O Del Papa, hoje, cara, a IA, você implementa ele mais em que sentido hoje? Assim, por exemplo, o forte, né, você falou da Cromai, você está aí no mercado, o forte hoje de vocês, de estar no campo, na prática, o que é que vocês trazem aí para o agro, do que tem hoje de tecnologia? Do que tem hoje de tecnologia que eu procuro dentro da fazenda, né, de trazer para dentro de casa e usufruir desse benefício, por exemplo, logicamente, eu acho que o benefício financeiro que isso pode trazer. Né? Essa cultura, porque a gente vê, né, a gente estava até comentando um pouco antes aqui, as margens cada vez mais estreitas. Sim. Né? Cada vez mais difícil fazer agricultura por conta de clima, tempo e tudo mais. Então, eu acho que essas duas tecnologias, principalmente como atuar em clima,
né, de tentar ter uma base de dados mais forte para ter uma decisão mais assertiva, né, porque é uma coisa que a gente não controla, né, infelizmente não dá só para rezar para São Pedro e pôr o ovo ali fora, né, para Santa Clara. Então é um dos pontos. O outro ponto é geradores de economia, desde descompactador de solo, economia de pulverização localizada, taxa variável. Né? Então são vários setores hoje que eu trago, né, muito para dentro de casa do que custo-benefício. Né, do que traz. E eu acho que hoje grande parte dos produtores estão olhando para isso. Hoje, com a tecnologia, isso gera... quando a gente fala de ROI, né? Por exemplo, quando você fala de aplicação localizada, que é interessantíssimo, ainda mais puxando um gancho aqui, a bioprospecção, né? Falando de biológicos, dentro das lavouras, hoje ela é uma realidade. E hoje nós temos vários exemplos em diversas culturas que isso traz um ganho no controle de pragas, principalmente, né? Muito grande. E isso, cara, inteligência artificial, de fazer uma aplicação localizada, por exemplo, com herbicida, eu tenho certeza, vai impactar positivamente nessa tecnologia. Porque se a gente tem uma diversidade maior, se a gente tem aplicação localizada, a gente tem uma diversidade maior e a bioprospecção fica melhor. É um ganha-ganha. Esse é o grande ponto. Por quê? Em economia de herbicida, falando hoje, né, o que a gente consegue ver dentro do nosso produto são ganhos de 60%, 70% de economia do herbicida, do valor do herbicida. Só que eu aplicando localizado, o ganho não está só na economia do herbicida. Eu estou ganhando em quê? Em produtividade nas áreas que eu deixei de aplicar. Então a gente começou agora com o IA a mensurar isso. Cara, a área que eu deixei de contaminar o solo, né, de matar uma biota, quanto ela representa? Quanto ela está me entregando a mais? Então não é mais aquele negócio, vou pôr tanto de adubo, vou usar tanto de foliar, vou isso, vou aquilo. Não, é um sistema, um ecossistema como todo, né? Que através da base de dados você vai conseguindo correlacionar tudo isso. Que é interessantíssimo, porque a gente sabe hoje que a fronteira biológica do solo é um tesouro que a gente não consegue mensurar. A gente tem as análises metagenômicas da vida, por exemplo, estamos criando base para isso. Mas esse é o caminho para a gente começar a tangibilizar e aí, cara, a gente muda de verdade, novamente, né, a nossa agricultura tropical. Excelente, a IA é um potencial gigantesco. E me fala uma coisa, eu gosto muito de falar de hoje, né, porque a IA é meio coisa de Exterminador de Futuro, né? Você assistiu o Exterminador de Futuro, né? Opa! A gente já liga a tecnologia lá do futuro. Mas acho que é importante nós trazermos aí que é uma realidade, né? E vai melhorar muito, vai ter, mas hoje é uma realidade. Então, você já falou aí de um retorno, né? Uma economia de 60%, 70%. E para você, a gente deixar de usar IA hoje em alguma operação é deixar dinheiro na mesa? Se sim, por quê, como e o que exatamente é? Bom, um pouquinho do que a gente até falou. Lógico, tem dinheiro na mesa. Sim. Né? Por isso do crescimento gigante da tecnologia, da adoção de tecnologia. Se você for falar de inteligência artificial na ponta mesmo do negócio, nós estamos falando de 2019, 2020 para cá. Muito recente. É muito recente. Né? Mas já dá muito resultado, né? Muito resultado. Eu brinco, pessoal, igual biológico. Biológico, o mercado profissional meio de biológico, eu não vejo 10 anos. Eu acho que é de 8 anos para cá que ficou mais profissional. E olha o tanto de resultado que dá. É isso. E aí a mesma coisa. Né? Por exemplo, você vai pegar a Cromar, nós fundamos em 2017, viemos para o mercado em 2019. Não tinha essa tecnologia ainda no mercado. Hoje a gente já vê outras empresas, né, pontuando e tal, mas o crescimento nosso dentro do mercado, desde o nosso nascimento, é de 3 vezes ao ano. Independente de crise ou não, a empresa cresce, em média, 3 vezes ao ano. E por que cresce? Porque dá resultado. Está dando resultado. Está gerando valor na ponta. O produtor está vendo, está acreditando, e daqui a pouco isso vai passar de ser uma inovação para uma cultura mesmo, né, de utilização, e vem muito mais coisa por aí. Cara, se o mercado, por exemplo, eu aposto muito que nós, biológicos, fizemos, assim. Hoje eu vi até uma pesquisa recente. Por que o produtor compra biológico? Primeiro, era 70 e poucos %. É resultado. Segundo, eu não lembro a porcentagem, mas segundo era assistência técnica. O preço era o último, né? Então, assim, tem uma ferramenta que nós já sabemos que o potencial e a realidade é muito boa. Se tiver um pós-venda alinhado, o cara vê o resultado, o crescimento é exponencial. Você vê que
entra diretamente no mundo da tecnologia. Por quê? A gente falou um pouco de mão de obra. Se eu não tiver uma assistência técnica muito boa, uma proximidade com esse cliente, né, eu não vou conseguir engajar ele e mostrar todo o potencial que tem a ferramenta. Não consegue tangibilizar o resultado. Justamente. Então, a gente faz análise de ROI, a gente mostra para o produtor, a gente traz as usinas para dentro, né? Demonstra a facilidade da operacionalização do produto e o potencial de ganho que você pode ter. Então, eu acho que isso fecha, né? Igual o biológico é uma tecnologia nova, né, relativamente nova dentro do mercado, onde a gente começou a ter muitos estudos e tal, e aprofundando nisso há pouco tempo. Se a gente for falar de 10 anos em agricultura, é nada. A gente está falando de 10 safras de soja. Né? É muito pouco. Né? Então, quando a gente vem para IA, a mesma coisa. Né? A gente está falando aí de 5 anos de inserção profunda no mercado. Né? Entendimento disso. Então, por isso que eu gosto de dizer que o crescimento é cada vez maior e a correlação que a IA traz, fechando o ciclo, né, com tudo que já foi feito, é o que garante o sucesso. Então, eu ganhava X% com pulverização localizada, pulverização com corte de seção. Eu ganhava X% usando taxa variável. Na hora que eu ponho a IA, eu faço X mais 1, X mais 2. Então, esse sucesso, né, esse incremento de valor que a gente traz para o produtor é o que faz essa tecnologia bombar cada vez mais. Excelente, cara. E alinhado a isso, o mundo, né, já tem essa pressão, né, essa questão de sustentabilidade, menos resíduo, né, e tá correto isso. E isso vai aumentar cada vez mais. E a IA, com certeza, já e vai ser uma ferramenta essencial, assim como os bioinsumos aí, para a gente cumprir, né, e melhorar aí como agricultura mundial, né, sociedade. Del Papa, cara, você é um cara que sabe muito de IA. A gente teve uma conversa esses dias lá no seu escritório e eu fiquei impressionado. Hoje, eu queria que você desse o último recado pessoal do AgriBio aí. Mandasse o recado que você quiser e agradecer você pela presença aí. Pô, obrigado mais uma vez por bater esse papo aqui, tomar esse delícia de café. Estou à disposição sempre do nosso barista aí. Vou levar ele para o meu escritório para poder trabalhar comigo lá. E dando essa energia, esse gás que a gente precisa diário, mas do meu lado fica um agradecimento mesmo. Trazer uma mensagem aqui que eu gosto muito é que o agro não vai tirar a mão de obra do campo, o agro vai trazer uma mão de obra especializada para o campo. Muita gente tem esse medo, né, esse mito, então a gente aposta muito nisso e acreditem, o Brasil é uma grande potência na produção de tecnologia no mundo. As grandes big techs hoje olham para o Brasil com outros olhos. Nós somos uma potência, igual você gosta de falar, né? Que o agro é top, o agro é bio, né? Então, isso vem de um ecossistema. Então, fica meu agradecimento, estou à disposição sempre. É sempre um prazer bater um papo com você. Excelente. Valeu, Tiagão. Eu que agradeço. E hoje nós ensinamos o mundo a agricultura, viu, pessoal? Isso é verdade absoluta. Obrigado mais uma vez. Pessoal, forte abraço. Siga o AgriBio, se inscreva no canal. E finalizamos aqui mais um episódio do AgriBio. Valeu, um abraço.